Pedro sentiu o peso do nervosismo enquanto via o horizonte se estender diante dele. A estrada de terra batida, estreita e sinuosa, parecia um caminho sem fim. O vento cortante sussurrava entre as árvores altas, como se quisesse contar segredos antigos que ninguém deveria ouvir. Ele já estava há horas na estrada, e o sol ainda estava baixo no céu, lançando uma luz suave, mas estranha, sobre a paisagem. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia o que era. A recomendação de seu pai para ir trabalhar na fazenda do Sr. Mateus parecia ser a única saída. Após meses de dificuldades financeiras, a oferta parecia a única chance de garantir um futuro melhor. Seu pai, com a voz calma, havia falado tanto sobre o fazendeiro, dizendo que ele era um homem de boa índole, um velho amigo que sempre o ajudou no passado. Por isso, quando o Sr. Mateus chegou a dar trabalho a Pedro, ele acreditou que estava entrando em um lugar seguro. Ao chegar na entrada da fazenda, Pedro sentiu a sensação de estar em outro mundo. A grande porta de ferro forjado parecia imponente demais para ser apenas a entrada de uma fazenda. As figuras de ferro, esculpidas em formas de animais selvagens, estavam ali, como se observassem quem passasse, com os olhos vazios e impenetráveis. A luz do dia filtrava entre as árvores altas, mas a sombra que caía sobre o caminho dava uma sensação de desconforto. O aroma de terra molhada misturado com o cheiro de madeira queimada preenchia o ar, tornando tudo ainda mais denso. Sr. Mateus estava à espera, encostado em uma das colunas da entrada, com um sorriso afável que mais parecia uma máscara. Sua aparência era envelhecida, com cabelos grisalhos e uma barba espessa que contrastava com a pele bronzeada pelo sol. Seus olhos, no entanto, eram sinceros, jovens e penetrantes, com uma energia que Pedro não conseguiu decifrar. O fazendeiro o cumprimentou com uma mão forte, mas Pedro sentiu um arrepio ao tocar sua pele. A sensação passou rapidamente, mas ficou marcada. "Bem-vindo, Pedro. Seu pai falou muito de você", disse o Sr. Mateus, com uma voz profunda e acolhedora. "Estou feliz que você tenha decidido vir. Temos muito trabalho a fazer por aqui." Pedro forçou um sorriso, sentindo-se um pouco mais aliviado, mas a estranheza do lugar ainda o incomodava. Ele não conseguia entender o que parecia errado, mas havia algo no ambiente que o faria sentir-se deslocado. Enquanto caminhavam pelo portão de ferro, Pedro olhou ao redor, maravilhado com a grandiosidade da propriedade. As plantações eram vastas, os campos de grãos se estendiam até onde os olhos conseguiam alcançar, e o gado pastava tranquilamente nas colinas distantes. No entanto, por mais que o lugar fosse belo, havia algo em sua quietude que parecia antinatural. O silêncio era denso, pesado. Não havia canto de pássaros ou zumbido de abelhas, como seria de se esperar em uma fazenda próspera. Ao longo do caminho, o fazendeiro se mostrou cordial, explicando como a fazenda estava se expandindo. "Estamos adquirindo mais gado, mais terras, e os campos estão se expandindo. Tudo isso exige mais mãos para trabalhar, claro. O número de trabalhadores já é específico, 47 no total, mas com você, faltam apenas 9. Estou interessado em contratar mais alguns homens. Preciso de pessoas de confiança." Pedro, ainda absorvendo a imensidão da propriedade, não poderia deixar de se sentir desconcertado com o número de empregados. Como uma fazenda tão grande é procurada por mais pessoas? Ele olhou para os trabalhadores que encontrou ao longo do caminho. Todos ficaram tão concentrados em suas ações que não prestaram atenção no novo funcionário. No entanto, algo em seus olhares vazios parecia inquietante. Era como se estivessem todos em um estado de apatia, como se não quisessem realmente estar ali. Alguns levantaram os olhos para Pedro, mas logo voltaram a trabalhar, como se estivessem com medo de fazer mais contato do que o necessário. "Eles são bons homens, todos eles", disse o Sr. Mateus, percebendo o olhar curioso de Pedro. "Cada um tem sua história, mas todos sabem o que é trabalho com dedicação. Eles são parte da família agora." Pedro não sabia o que pensar. A fazenda parecia um lugar próspero, mas ao mesmo tempo havia algo nela que parecia errado, como se estivesse escondendo uma verdade sombria, algo que não podia ser visto à primeira vista.
Ele olhou ao redor novamente, tentando captar algum sinal do que poderia ser. O que os trabalhadores realmente estavam fazendo ali? Porque ele estava começando a sentir que não era bem-vindo, apesar das palavras amáveis do fazendeiro. Ao chegarem à casa principal, Sr. Mateus o levou diretamente para o refeitório, onde os outros trabalhadores estavam reunidos. A mesa estava cheia, com comida farta, e os homens apenas calados, mas não desconfortáveis. Pedro mandou-se, e logo o fazendeiro pediu para que todos lhe dessem boas-vindas. "Este é Pedro, o novo membro da nossa fazenda", anunciou Mateus, com um sorriso. Mas, ao olhar para os rostos ao redor da mesa, Pedro percebeu que ninguém parecia realmente feliz com a chegada de um novo trabalhador. Eles o observaram com um olhar vazio, quase como se estivessem calculando algo. Os olhos de um dos capatazes, um homem alto e de rosto marcado, fixaram-se em Pedro por um tempo longo demais. Depois de um momento tenso, o capataz disse apenas: "Bom trabalho, Pedro. Espero que você fique aqui." Essas palavras, ditas sem qualquer emoção, causaram um calafrio na espinha de Pedro. Mas ele apenas concordou, tentando ignorar o desconforto crescente. Após a refeição, o Sr. Mateus o conduziu até os alojamentos dos trabalhadores, explicando que ali ele teria um lugar para descansar. A noite caiu rapidamente, e enquanto Pedro tentava se acomodar em sua cama, ele não conseguiu afastar a sensação de que estava sendo observado. O vento uivava lá fora, como se chamasse por algo, e o som da madeira rangendo nas paredes parecia uma presença invisível, esperando algo. A lua cheia começava a aparecer no horizonte, iluminando a fazenda com uma luz fria e prateada, e Pedro sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Algo estava prestes a acontecer, e ele sabia, no fundo de seu ser, que sua chegada à fazenda não era apenas o começo de um novo trabalho. Era o início de algo muito mais profundo e aterrador. Os primeiros dias de Pedro na fazenda passaram rapidamente. Durante o dia, o trabalho era intenso, mas a tranquilidade do ambiente quase parecia que tudo estava em perfeita ordem. O som dos bois mugindo, o balançar das árvores ao vento e o burburinho distante dos trabalhadores criaram uma atmosfera que Pedro começou a achar até agradável. Ele se esforçou para se adaptar, querendo impressionar o Sr. Mateus e os outros. No entanto, quando o sol começou a se pôr, a energia do lugar mudou. Era sutil no começo. O silêncio parecia mais profundo, os sons da natureza diminuíam e os trabalhadores ficavam estranhamente apressados, como se algo os pressionasse a encerrar o dia o mais rápido possível. Pedro não podia deixar de notar o nervosismo em seus rostos, enquanto guardavam as ferramentas e se apressavam para os alojamentos. Mesmo os mais experientes queriam evitar permanecer ao ar livre quando o céu começava a ganhar toneladas avermelhadas. Pedro inicialmente não deu muita importância. Talvez fosse apenas o cansaço do dia de trabalho. Mas quanto mais ele observou, mais percebeu que não era tão cansaço. Era algo maior. Algo estava assustando aquelas pessoas, embora ninguém falasse abertamente sobre isso. Em uma noite particularmente estrelada, Pedro viu os trabalhadores correndo para guardar as ferramentas enquanto o sol desaparecia no horizonte. Curioso, ele decidiu se aproximar de um dos capatazes, um homem robusto de semblante cansado chamado Joaquim. Pedro o encontrou arrumando um último feixe de feno e planejou puxar o assunto. "Senhor Joaquim, por que todos ficam tão nervosos quando chega a noite? É como se estivesse correndo para ir para casa mais cedo", disse Pedro, tentando parecer casual. Joaquim parou o que estava fazendo. Ele olhou para Pedro por um instante, como se avaliasse se deveria ou não responder. Seus olhos olharam pesarosos, e ele soltou um suspiro antes de finalmente falar. "Veja bem, meu rapaz." Começou ele com a voz baixa, quase como se não quisesse que ninguém mais o ouvisse. "Eu estou nessa fazenda há 13 anos. Já tenho 32. Acredito em mim, já vi muita coisa por aqui. Mas se quer um conselho..." Joaquim fez uma pausa, olhando para os arredores, como se temesse que alguém ou algo pudesse estar ouvindo. "Não saia em noites de lua cheia." Pedro franziu o senho, confuso. Aquela advertência parecia dramática demais. "Lua cheia? Por quê?
O que acontece nessas noites? Joaquim balançou a cabeça, desviando o olhar. Ele parecia relutante em dizer mais. Você ainda é novo aqui. Vai entender com o tempo. Só escute o que eu disse. Fique no alojamento, feche as portas e reze para nunca precisar saber por isso. Pedro riu nervosamente, achando que Joaquim talvez estivesse brincando. Está me intimidando, não é? É algum tipo de pegadinha que vocês fazem com os novos? Joaquim não escondia. Acredite no que quiser, rapaz. Mas lembre-se do meu aviso. Antes que Pedro pudesse insistir, o capataz pegou suas coisas e saiu apressado, desaparecendo na escuridão. Pedro ficou ali parado, olhando para o céu. A lua, quase cheia, já começava a surgir no horizonte, lançando uma luz prateada sobre uma fazenda. Ele sentiu um arrepio inexplicável enquanto voltava para os alojamentos. Ao entrar, ele notou que os outros trabalhadores já estavam lá dentro, trancando portas e janelas. Os murmúrios baixos entre eles cessaram assim que Pedro entrou. Eles o olharam por um momento antes de voltar ao que estavam fazendo, como se quisessem evitar qualquer interação interdisciplinar. Deitado em sua cama naquela noite, Pedro não conseguiu esquecer as palavras de Joaquim. Ele se pegou olhando para o teto, ouvindo os sons da noite. O vento parecia mais forte, assobiando pelas frestas das janelas. Os galhos das árvores batiam contra o telhado, e de tempos em tempos, um som distante e estranho chegava até ele, um som que ele não conseguia identificar. Lua cheia. Ele sussurrou para si mesmo. Algo estava errado na fazenda, e ele sentiu que estava apenas começando a descobrir o que era. Com o passar das semanas, Pedro começou a se familiarizar com os trabalhadores da fazenda. Alguns eram mais abertos, contando histórias de suas vidas antes de chegar ali ou falando sobre as tarefas do dia a dia. Mas algo peculiar chamava sua atenção. Os trabalhadores mais antigos, aqueles que estavam na fazenda há anos, evitavam certos detalhes como se fossem tabus. Certa vez, enquanto ajudava a carregar um lote de feno com Joaquim, Pedro tentou puxar assunto sobre o Sr. Mateus. Joaquim, você trabalha aqui há muito tempo. O que o Sr. Mateus fazia antes de ter essa fazenda tão grande? Ele não parece muito, né? O capataz parou por um segundo, seus olhos fixos no horizonte. Ele respirou fundo, como se ponderasse a resposta. O patrão é um homem reservado. Sempre foi assim. Prefere cuidar dos negócios dele, e nós cuidamos do nosso trabalho. É assim que funciona aqui. A resposta foi vaga e deixou Pedro ainda mais curioso. Ele tentou insistir, mas Joaquim mudou o assunto rapidamente, comentando sobre a previsão de chuva para os próximos dias. Em outra ocasião, enquanto trabalhava ao lado de um homem chamado Antônio, um dos trabalhadores mais antigos, já grisalho e com mãos calejadas, Pedro resolveu tocar em outro tema que o intrigava, a exclusão de sair à noite. Antônio, eu digo uma coisa. Por que ninguém gosta de ficar lá fora à noite? Especialmente quando é lua cheia. Antônio parou o que estava fazendo e olhou para Pedro como se ele tivesse dito algo proibido. Ele parecia desconfortável, quase inquieto. Olha, rapaz, é melhor você não perguntar essas coisas. Não vai te levar a lugar nenhum. Pedro insistiu. Mas tem alguma coisa que eu deva saber? É perigoso? O Joaquim me deu um aviso estranho, mas não explicou nada. Antônio balançou a cabeça, desviando o olhar. Ele sussurrou, como se temesse ser ouvido. Joaquim falou o suficiente. Confie nele. Só faça o que ele disse e tudo vai ficar bem. Antes que Pedro pudesse insistir mais, Antônio se afastou, arranjando alguma desculpa para ir embora. A verdade é que o homem fez Pedro se sentir como se estivesse pisando em terreno proibido. Os dias seguintes apenas reforçaram essa impressão. Sempre que tentava abordar os trabalhadores mais experientes sobre o Sr. Mateus ou as regras noturnas da fazenda, eles recuavam. Algumas davam respostas evasivas, outras apenas mudavam de assunto de forma abrupta. Pedro começou a notar o padrão. Os trabalhadores mais jovens eram tão amigáveis, mas sabiam um pouco quanto ele. Já os veteranos, os que tinham mais de 5 ou 10 anos na fazenda, deixaram para trás segredos que se recusavam a compartilhar. Certa noite, enquanto estava no alojamento, Pedro começou a ouvir um grupo de trabalhadores mais novos cochichando sobre os antigos. Ele se mudou, curioso.
Eles nunca falam nada, sussurrou um dos jovens, chamado José. Mas eu tenho certeza de que sabem de alguma coisa. Sempre se trancam antes do anoitecer e nunca ficam curiosos com os sumiços. Que sumiços? Pedro interrompeu, fazendo todos olharem para ele com expressão tensa. José hesitou antes de responder. Você ainda é novo aqui, vai notar com o tempo. Algumas caras simplesmente desaparecem. Ninguém fala nada e o patrão não parece se importar. E os antigos sabem mais do que contam, completou outro rapaz. Eles nunca ficam surpresos. Pedro ficou pensativo. Por que ninguém falou abertamente sobre isso? E por que parecia haver uma divisão tão clara entre os novos e os veteranos da fazenda? Quanto mais ele pensava, mais parecia que a fazenda escondia algo sombrio, algo que apenas aqueles que já estavam ali há muito tempo sabiam, mas se recusavam a revelar. A cada dia que passava, a sensação de que Pedro estava sendo desligado no escuro crescia. Os olhares nervosos, os silêncios, as mudanças de assunto, tudo parecia conspirar para aumentar o mistério que cercava a fazenda e, principalmente, seu enigmático dono. Naquela noite, o céu estava especialmente escuro, com estrelas poucas visíveis e a lua parcialmente encoberta por nuvens. O alojamento dos trabalhadores estava em silêncio absoluto, todos já recolhidos e aparentemente dormindo. Pedro, no entanto, acordou com uma necessidade incômoda, urgentemente se aliviar. Infelizmente, o alojamento não tinha banheiro, e ele não teve escolha senão sair para o mato. Pegou uma lanterna velha que estava ao lado da cama e, tentando não fazer barulho, saiu para a escuridão. O ar estava frio e o silêncio ao redor era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus passos na grama. Pedro caminhou por alguns minutos até chegar a uma área isolada perto da cerca da fazenda. A lanterna iluminava apenas um pequeno círculo à sua frente, e o resto do ambiente permanecia envolto em sombras. Ele se posicionou perto de uma árvore, deixou a lanterna no chão e começou a se aliviar, tentando não pensar no desconforto de estar ali no meio do nada. Foi então que ouviu o som. Era baixo, mas distinto. Algo sendo mastigado. Um estalo úmido, como se dentes fortes estivessem triturando carne e ossos. Pedro parou imediatamente, sua atenção agora completamente voltada para o barulho que vinha de algum lugar à sua esquerda. "Tem alguém aí?" disse ele, tentando parecer confiante, mas sentindo um arrepio na espinha. Silêncio. Ele esperou alguns segundos e repetiu a pergunta. "Ei, quem está aí?" Dessa vez algo aconteceu. Um vulto passou rapidamente em sua frente, movendo-se da esquerda para a direita. Era grande, rápido e peludo. Pedro recuou instintivamente, seus olhos arregalados tentando captar mais detalhes no breu. "Que diabos foi isso?" murmurou para si mesmo, pegando a lanterna com as mãos trêmulas e apontando na direção para onde o vulto havia ido. A luz revelou apenas árvores e arbustos imóveis. Não havia nenhum sinal do que ele tinha visto, mas a imagem do vulto ainda estava clara em sua mente. Grande, com algo semelhante aos pelos escuros cobrindo sua silhueta, e extremamente rápido. Não parecia um animal comum, mas Pedro tentou se convencer de que talvez fosse um cachorro grande ou algum outro bicho da fazenda. Ainda assim, o som de mastigação não saiu de sua cabeça. Ele olhou para o chão ao redor, procurando algo que pudesse explicar o barulho, mas não encontrou nada. Apenas o silêncio voltou a dominar o ambiente. Com a lanterna tremendo em sua mão, Pedro decidiu não esperar para descobrir mais. Ele se virou e caminhou rapidamente de volta ao alojamento, lançando olhares nervosos para trás a cada poucos passos. Sentia como se estivessem sendo presentes, como se olhos o seguissem na escuridão. Ao chegar ao alojamento, trancou a porta atrás de si e se jogou na cama, tentando rir o coração acelerado. Mesmo assim, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, a imagem do vulto passava por sua mente. Era só um animal. Tentou se convencer, mas no fundo, algo lhe dizia que não era tão simples assim. O que quer que ele tenha visto naquela noite, não era algo que ele gostaria de encontrar novamente.